Ô pessoal, tudo bem? Renato aqui da Iron. Eu tenho uma empresa de consultoria. Eu estou com o Felipe aqui comigo, né? Ele foi uma pessoa que contratou uma consultoria comigo sobre conteúdos, mas mais especificamente eu tinha identificado nele uma outra dificuldade, que é quando a gente estava conversando, né, sobre o negócio dele, sobre o trabalho que ele estava desenvolvendo, os resultados que ele já teve com lançamentos da turma dele, né? Pois ele vai falar um pouquinho mais de qual que é o trabalho dele. Mas quando a gente estava conversando, a gente chegou numa certa identificação que ele não tinha uma clareza muito boa do como que ele vende o negócio dele, como é que ele aborda as pessoas, qual é o caminho que ele tem que levar as pessoas para comprar o curso dele. E a minha proposta para ele foi, vamos fazer a consultoria, que eu chamo uma consultoria para gerar conteúdos, né? O pessoal deve estar vendo aí no meu canal, várias consultorias e várias entrevistas das pessoas que contrataram para ter 300, 400 conteúdos, que foi o que eu ofereci para o Felipe, mas na verdade tem toda aquela estratégia de eu vou falar para ele uma coisa que ele quer escutar, mas na verdade eu vou entregar para ele outra coisa, que eu vendi a parte do conteúdo, mas para fazer o conteúdo, a gente tem uma sessão inicial que a gente fala muito do avatar, fala muito, né, para ter clareza de quem é o avatar dele, como que é a proposta dele, que era onde nós conversamos que ele tinha dificuldade. Então, na proposta que eu fiz para ele de consultoria foi, a gente vai trabalhar nos conteúdos, mas para trabalhar nos conteúdos, a gente vai atender aquela questão da dificuldade do caminho, de escrever o caminho, a jornada que as pessoas seguem ele para caminhar, e foi aí que a gente fechou a consultoria. Então, primeiro, Felipe, obrigado pelo seu tempo, pelo espaço aqui, por essa conversa que a gente vai ter aqui. Então, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, um pouco do seu negócio, o que é que você vende, para depois a gente entrar nas questões da consultoria. Legal, Renato. Imagina, a satisfação é minha. Bom, eu sou engenheiro ambiental, eu trabalho com consultoria, com prestação de serviço e, vamos dizer, do mundo físico, né, há 12 anos. Então, vivendo dentro de empresa, vivendo dentro dos meus clientes, no mundo físico, eu vi uma oportunidade no digital de trazer essa experiência prática para os meus alunos, principalmente para quem é da área ambiental. Então, o desafio foi começar um negócio praticamente do zero, né? Quando eu conheci basicamente o fórmula de lançamento, quando eu conheci essas estratégias do mundo digital, mesmo aplicando e já com alunos, hoje eu tenho aí, são mais de 450 alunos, existe alguns pontos que a gente sabe que é a melhoria contínua, que é onde a gente precisa melhorar. E aí foi justamente o que você colocou aí, de repente, de ter um pouco mais de clareza quem é propriamente o público que a gente vai oferecer o conteúdo, porque basicamente quando você pensa em conteúdo, quando você traz algo do físico, que foi o meu caso, algo físico, algo que você presta serviço, que você tem o contato direto com o cliente e traz isso para o digital, a grande dificuldade é o alinhamento das informações. Como eu consigo trazer as informações para um público que é o meu público, um público que está começando, um público que não tem uma experiência de anos prático, pro digital, para que ele sinta isso do outro lado, em qualquer lugar do Brasil. A gente tem alunos hoje fora do Brasil, mas que ele sinta que ele está se preparando, que ele está ganhando a experiência prática, que às vezes a faculdade não traz isso para ele. Então, essa ideia de como que eu alinho o meu conteúdo, como que eu alinho a minha proposta com os meus alunos, foi justamente essa dúvida esse que foi o maior desafio meu, e era isso que eu estava buscando, esse alinhamento, de conhecer mesmo o meu público. E aí, com o tempo, foi que surgiu o seu nome, né? Foi você que apareceu aí para mim. E como você se sentia nessa época? Porque eu também entrei no marketing digital pelo Fórmula, também desenvolvi, né? Eu trouxe um negócio que era físico, de consultório, para poder oferecer de forma digital. E também tive essas dificuldades, mas eu queria saber como é que você se sentia nesse momento. Antes de me contratar, qual era o sentimento que você estava naquele momento específico? Faltava, Renato, a clareza, porque a gente tem a gente tem a experiência física, do mundo físico, a gente tem a experiência prática, mas faltava de como colocar isso de forma simples, como alinhar essas ideias. Então, essa sempre foi o meu maior desafio, de como colocar isso de forma simples.
essas ideias, né? Então, a gente acaba se sentindo, apesar de já ter alunos, apesar de já conseguir isso dentro do ambiente fechado com os meus alunos, a gente tem os encontros e a mensagem é passada de uma forma muito mais direta, muito mais objetiva. Mas quando a gente está na rede social, a gente está falando com um perfil de público muito maior, uma variedade de público muito maior. Então, a dificuldade era como fazer um alinhamento desses públicos que eles consigam entender de forma clara o que eu ofereço, que é a própria consultoria, é a prestação de serviço na área ambiental. Então, esse era o desafio, fazer com que a minha linguagem do mundo físico, da parte prática, da experiência, chegasse nesse público que está começando, que eles conseguissem vencer essas barreiras de forma que o meu conteúdo gratuito já conseguisse ali dar um excelente norte para eles. Então, esse foi o meu ponto principal. E faltava essa segurança. Te cortando um pouquinho, eu lembro um negócio que você tinha me falado no começo, antes da gente fechar a consultoria, você falou que eu não sei se as pessoas querem comprar consultoria, eu não sei, eu sei que elas querem entrar nesse mercado, eu sei que elas querem desenvolver esse negócio, mas quando eu falo, eu ensino você a montar uma empresa de consultorias, eu não sei se é isso que as pessoas querem, né? E eu lembro daí, depois que a gente fechou, né, a consultoria, a primeira sessão, antes de começar a desenhar os conteúdos, a gente começa a falar quem são os seus avatares, quem são as pessoas que você quer vender, qual é a sua big idea, né, que eu chamo de big idea, qual a sua proposta única de venda, né? E nesse ponto a gente ficou um bom tempo ali conversando e falando, né, para tentar entender essa parte que era a parte que acho que você tinha mais dificuldade. Como é que foi para você essa primeira sessão, essa parte que a gente falou mais ali da parte de avatar e big idea, como é que foi? Eu acho que a primeira sessão, Renato, foi onde e nessa proposta, na nossa consultoria, são 3 encontros, né? Eu acho que nessa primeira proposta, nesse primeiro encontro, já me deu a certeza absoluta que eu ia conseguir atingir o objetivo que eu queria com a sua consultoria. Porque na primeira consultoria eu percebi o seguinte, o meu desafio maior foi uma consultoria mais densa, uma consultoria mais pesada, justamente pelo que você falou. O exercício de tentar trazer o que é o perfil, o nicho do meu mercado, o perfil dos meus alunos à tona e pensar assim, quais são as dúvidas, o que eles precisam saber para avançar um nível. Foi o maior desafio nesse primeiro encontro. E nesse ponto, justamente nesse primeiro encontro, eu já consegui ver isso. E o mais interessante é que eu vi isso de algo que eu já tinha resposta, eu já sabia, só não estava claro isso para mim. Só não tinha uma pessoa que falava assim, olha, você tem clareza desses pontos, você tem dificuldade nesses pontos, isso não está legal, isso está legal, mas não é esse o caminho. Então foi justamente nesse primeiro encontro que eu falei, é isso que eu preciso. Para seguir com a proposta da próxima consultoria, que foram os conteúdos, o conteúdo basicamente, se você não tem alinhado isso, se você não tem o seu avatar, o seu nicho, a sua big idea alinhado e definido, a dificuldade para você montar um conteúdo ela é gigantesca. Então, o primeiro ponto, o primeiro encontro onde a gente discutiu isso, para mim, eu diria que já valeu a sua consultoria, me deu a clareza que eu precisava ter. Aí o resto foi bônus. Que bom, que bom. Realmente, do jeito que você falou, é o fundamental, né? A gente tem que trabalhar sempre ali na identificação do que a sua audiência quer escutar para dar o próximo passo, né? Por isso que eu chamo que são uma consultoria que cria conteúdos que convertem, né? Porque converte lá na frente, qual é o próximo passo que a pessoa quer escutar. E muitas vezes a pessoa faz conteúdo, faz live, que é um tutorial, ou um conteúdo que ensina alguma coisa e a pessoa depois não precisa mais comprar o curso, ou senão a pessoa fica falando um monte de coisa e que não está preparando ela para comprar. Está falando um monte de coisa que é legal, um monte de coisa que vale a pena, mas não está preparando ela para dar o próximo passo. E aí, quando a gente entra naquele conteúdo, de construir o conteúdo para dar o próximo passo. E o que você achou
Desculpa de cortar, mas eu senti Ah, exatamente isso que você falou, exatamente isso. Era muito conteúdo que eu passava, mas era um conteúdo que de repente eu estava no meio, né? A gente sabe que tudo tem um início, um meio e um fim. Era o conteúdo do meio, né? Precisava ter o conteúdo anterior, o conteúdo que daria a base para o próximo nível. E foi justamente isso. Essa é a clareza que eu consegui ter, né? e na hora de construção de conteúdo, por qual o método que eu uso, né? Eu tenho uma planilha, eu entrego um PDF. Isso aí foi legal? Você achou que eu sou engenheiro também, então também tenho bastante essa questão de fazer negócio bem estruturado, tal como o engenheiro costuma fazer, né? Mas para você, foi bom a metodologia? Ficou claro? Você achou que deu para trabalhar bem? O que você achou Sem dessa dúvida. parte da criação de conteúdo? Sem dúvida. E é engraçado, né? Porque você falou de ser engenheiro e tal. A gente trabalha com muita planilha, é muitas abas, muitas abas. E a metodologia que você usou para executar essa planilha fez toda a diferença. Porque, e quando você mandou essa planilha, logo no início, no primeiro dia do encontro, são várias abas. Se você começa olhando a última aba, você se assusta. Então eu falei para mim mesmo, eu não vou olhar as últimas abas, eu vou começar pelo começo, vou começar do início, seguindo o jeito que você foi explicando, e aí nesses encontros você vai explicando item por item, aba por aba, e isso a gente vai percebendo que é um progresso. Quando a gente chega na última, na penúltima, antepenúltima aba, tudo que você passou fez todo sentido para chegar ali e eu estar preparado para abrir aquela aba e executar, que é o alinhamento de conteúdo, que é a clareza do conteúdo. Então, a metodologia usando essa planilha de conteúdo, de estratégia, ela foi, eu diria que é fundamental, né? Essencial para essa clareza. Mas é um passo a passo, né? Passo a passo. Por isso que não adianta também, né, querer resolver todos os problemas de uma única vez. Não, existe uma construção, né? Até porque a gente está falando de conteúdo, é algo que é permanente ali, que você vai desenvolver para atrair, para chamar atenção, para dar clareza, para trazer mais conteúdo interessante. Então é um passo a passo, né? Algo que tem que ser gradativo. Mas a planilha vou guardar ela aqui para sempre. E, por exemplo, se você fosse abrir um outro negócio, uma coisa que eu gosto de mostrar bastante na minha consultoria, se você fosse abrir um outro negócio digital, você precisa construir conteúdo. Essa planilha vai te atender também num outro negócio ou você teria que contratar uma outra consultoria comigo? Sem dúvida, sem dúvida. Atende tranquilamente, tranquilamente. Porque dentro desse conceito seu, dessa metodologia, eu consegui não só baseado no que a gente fez junto, mas eu já consigo ver outras possibilidades que eu consigo criar sozinho. Então, é isso que é o mais interessante. Você passa a sua metodologia, você passa a sua planilha, mas isso me dá uma autonomia para continuar criando outros conteúdos, mas que tem tudo a ver com a Big Idea. Aonde o meu avatar está no ponto A para o ponto B, que é o que você coloca na planilha e é o mais interessante de tudo, dentro do ponto A para o ponto B. Então, você consegue aplicar em qualquer momento do seu negócio, qualquer atualização ou qualquer outro negócio que você queira, né? Legal, porque toda a consultoria que eu ofereço, sendo de conteúdo, de suporte a lançamento, estrutura de lançamento, análise de lançamento, criação de equipe home office, todas as consultorias que eu ofereço, eu ensino como fazer. Eu não faço com a pessoa ali a copy do CPL. Eu não vou lá e faço a copy para ela e entrego para ela. Num próximo lançamento eu tenho que fazer de novo a copy. Eu ensino como fazer a copy do CPL. Eu ensino como fazer o lançamento de sucesso, como analisar o lançamento. E dali para frente a pessoa faz sozinha. E eu percebi, isso é nítido. Eu tenho pessoas que fecharam consultoria comigo de um assunto, daí depois fecharam a segunda, terceira, quarta consultoria de outros assuntos, mas nunca do mesmo assunto que fechou a primeira vez, porque aquele lá, a metodologia está passada e você consegue aplicar sozinho. Exato. Para a gente fechar, então, a nossa conversa, como é que foi para você fechar comigo? Assim, a gente se conheceu no grupo lá na internet, né? E aí você entrou em contato comigo e a gente fechou. Mas nos bastidores, por trás, eu sei o que eu enxerguei, as mensagens que você me falou.
Mas na hora de você fechar, você teve alguma questão, alguma dificuldade? O que você achou naquele momento? Não, não, Renato. Eu comecei nessa área em 2018 para 2019. Então, a gente percebe aí algumas pessoas que se destacam. E o seu nome, e até propriamente dentro do Fórmula, a gente consegue ver isso, o seu nome foi um deles. Então, assim, em termos de dúvida se existia capacidade para desenvolver essa atividade, nenhuma dúvida quanto a fechar também a termos de custos e dificuldades de custo, nenhuma. Eu já sabia de todo, através do histórico seu, do que você já fez dentro da área digital, eu já conhecia. Então, nenhuma dificuldade, nenhuma dúvida quanto a isso, né, para fechar e vamos dar continuidade à consultoria. Eu estava mesmo preocupado em alinhar o meu conteúdo, claro, com um profissional, com uma pessoa que tivesse o gabarito e pudesse me ajudar, né, o conhecimento para me ajudar. E quando eu vi o seu nome, e até na presença que você tem em comunidades, na rede digital, sempre compartilhando, sempre ajudando, eu não tive nenhuma dúvida não, é o Renato, vamos fechar. Consegui, vamos fechar e vamos dar andamento na consultoria. Recebeu nota fiscal, tudo direitinho. Foi Em ordem, tudo. em ordem. E aí, valeu a pena? Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Hoje a clareza é muito maior. Quando você sabe qual é o seu propósito. Qual é o seu propósito? Bom, meu propósito é X com os meus alunos. Então, esse é o caminho que eu preciso percorrer. Conteúdo, Big Idea, conhecer o meu avatar, tudo isso é a consultoria que você já presta e que a gente já finalizou. Mas, em termos de valer a pena, sem dúvida nenhuma. Totalmente. Obrigado pelo seu tempo. Deixa o seu contato também, né? O pessoal quiser saber um pouquinho mais sobre a parte de consultoria de meio ambiente, de repente alguém que está assistindo aqui, que tem interesse em montar uma consultoria, sendo de meio ambiente, ou um outro tipo de consultoria que possa seguir o seu canal, seguir os seus contatos para pegar suas dicas, como é que a pessoa acha lá você? Legal. A minha empresa é a Essencial Consultoria Ambiental e meu Instagram, a gente está no Instagram, no YouTube, no Facebook, é o @Felipe_Ambiental. Então, todo esse conteúdo da área da consultoria ambiental está aí nas redes sociais. Legal. Beleza. Obrigado, Felipe. Obrigado aí. Espero que você consiga colocar o seu conteúdo em prática aí, atrair mais e mais aí alunos para você, já tem 450, atrair mais ainda alunos, que tenha bastante sucesso e fico aberto numa próxima consultoria que a gente tiver possibilidade de fazer, a gente vai estar sempre aqui disponível como um bom parceiro, um bom amigo aí de trabalho. Tá bom? Obrigado aí pelo seu tempo. Eu que agradeço, Renato. Um abraço e até a próxima, com certeza. Valeu, um abraço.